Olá, meus amigos. Como vocês podem ver, o layout está diferente. Estou aqui com a minha esposa e sócia, Evelyn Lima, numa tentativa de gravar um vídeo que não está saindo tão bem sucedido quanto nós queríamos. Mas o fato é esse aqui que está aqui do lado. Vamos comentá-lo? Bom, já em tela cheia, eu quero fazer algumas ressalvas do que a gente vai fazer nesse vídeo, tá? Eu estou aqui com a Evelyn para a gente comentar junto. Inclusive, preste atenção no formato para ver se ele agrada a todos vocês e o que nós podemos melhorar, o que nós não podemos. Mas tenham em vista que isso aqui é um teste e, portanto, testes saem do modo como podem e não do modo ideal. A gente vai abordar uma questão relativa a cancelamento, ao que a gente pode falar sobre casos que saem na mídia assim quentinhos. E em seguida a gente vai falar sobre relações de poder em relacionamentos amorosos e em relações de poder em geral. Mas antes, para quem não está boiando assim, Vitor, o que aconteceu? Eu vou mostrar o áudio aqui para vocês, que foi liberado do deputado. E a partir desse áudio, eu quero que nós pensemos nas palavras que ele fala, nas questões que ele suscita ali, tá bom? Então, deixa eu só me alinhar aqui, tá? Dá um playzinho aqui pra gente escutar. Ah, e detalhe, hein, mano? Detalhe, hein? Detalhe, hein? Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, a minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos, funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei, nossa, velho. Sério, não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas que a gente não tinha tempo, em dois grupos de mina e, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável, inacreditável. Mano, eu tô mal, tô mal, tô mal. Eu passei agora, são 4 barreiras alfandegárias, são 2 casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas. Deus, mas Deus, assim, que você casa assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. Assim, 4 dessas eram minas assim que você, tipo, mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa um pouco dela com a língua. Inacreditável. Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Assim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano. É que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Pra começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir para cidades litorâneas. Você nunca pode ir para cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir para cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria, você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, eu falei, não é possível que isso está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente juro por Deus, cara, é outro mundo. Ô, eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Eu não peguei ninguém aqui. Bom, eu vou mostrar só até essa parte do áudio aqui, que ele fala que não pegou ninguém aqui. Mas ele chama elas de gold diggers, ou seja, de escavadores de ouro. Diz que é fácil pegar porque elas são pobres. Acho que o primeiro aspecto vamos falar um pouco sobre por que a gente escolheu esse caso e qual o perigo de escolher um caso desse que está candente? O que você tem para falar? Isso é sempre delicado porque o nosso objetivo não é falar sobre qualquer coisa que está em alta. A ideia desse quadro que o Vitor faz, que eu estou participando hoje, é sempre falar sobre algum assunto que está em discussão, mas que tem alguma contribuição filosófica. Quando esse assunto foi sugerido pelos nossos seguidores lá no Instagram, e pediram que a gente fizesse sobre esse tema, o meu primeiro questionamento foi se tinha algo para dizer que tem alguma contribuição da filosofia à área de nós dois. E, em segundo lugar, se não seria apenas mais um vídeo que estaria contribuindo para subir um assunto no tema do dia
e que só geraria mais uma repercussão de um cancelamento, como o que aconteceu nos últimos meses, né? Mais alguém com uma reputação sendo questionada, com o trabalho sendo colocado à prova e etc. E se, tendo um assunto filosófico a discutir, a gente seria escutado nesse tema. E não só, sabe quando você escuta alguém que você gosta, mas na verdade você não escuta, você só fala, fulano falou sobre isso, que bom, legitimou o que eu já penso. O nosso objetivo não é esse. Então eu espero que vocês entendam essa ressalva. A gente escolheu falar sobre esse assunto porque há um tema interessante da filosofia a abordar aqui, mas que vocês escutem o tema e despersonalizem o debate, ou seja, independente do deputado em questão, a gente consiga ir para o problema envolvido, sem tratar do indivíduo propriamente dito, ou pelo menos não transformando ele num único foco. Então eu espero que esse vídeo atinja isso para que tenha valido a pena a gente falar sobre esse tema em questão. Exatamente. A metodologia que a gente utiliza aqui é sempre pegar um caso que está na mídia e falar sobre um assunto que quase ninguém falaria. Não que esse assunto que a gente vai falar quase ninguém falaria, porque eu até percebo que algumas pessoas estão comentando, mas vamos jogar assim um foco de luz na questão filosófica, que, ao meu ver, é relações de força juntas com relações amorosas. Esse é o grande assunto, e é claro que esse assunto é atravessado por uma série de outros. Situação de guerra, situação de mulheres, situação de pobreza, tudo isso atravessa esse grande assunto que é relações de poder em relações amorosas. Aí eu vou contar uma história, e eu passo a bola para a Evelyn, porque nessa história tem um termo que acho que a Evelyn vai aproveitar para comentar. Quando eu era professor de pré-vestibular, de redação há algum tempo, em 2016 ou 2017, não me lembro exatamente quando, houve uma reunião só com os professores homens para falar justamente sobre relacionamentos entre professor e aluna. E a grande questão lá era que os donos do colégio falaram assim, bom, vamos falar sobre isso, porque isso é um assunto cada vez mais candente. Quem chamou a reunião, inclusive, foram as mulheres da escola, né, inclusive a diretora. E ele falou assim, bom, não é que a gente vai negar que no passado nós, professores mais velhos, nos relacionávamos com alunos. Isso acontecia. Aliás, é porque isso acontecia e acontece que essa reunião está acontecendo aqui agora. A questão é comum, não é? Sim, é comum. É normal? Não é normal. Por que não é normal? Porque tem uma relação de poder assimétrica, né? A relação simétrica, a relação é igual, a relação assimétrica é uma relação desigual. A adolescente, por mais que ela tenha 18 anos, é uma adolescente, você é um adulto. Você é um adulto que ela admira, que ela vê só no melhor momento da vida, que é justamente quando está falando sobre o assunto que domina. É o que só vê arrumado, que só vê cheiroso, que só vê isso, só vê aquilo. Ela te tem num patamar. Você está, assim, inclusive literalmente acima dela na escola, porque a gente dava aula num palquinho assim, né, que botava a gente em cima do, né, elevado assim, em relação aos alunos. É claro que tem uma relação de poder aí entre você e ela. E é claro que a tendência é ela ficar afim de você. Portanto, meus amigos, não pode mais. Esse era o recado da reunião. E quem fizer vai ser demitido. E, de fato, né, algumas pessoas foram demitidas lá após essa reunião porque insistiram em fazer. Então, é comum? É normal? Não. Por quê? Porque é uma relação desigual. Então, o exemplo professor-aluno é um exemplo. A Evelyn acho que tem outro exemplo aí. Não tem, Evelyn? Sim. Quando a gente pensa em situações que envolvem relação de poder, como você começou a mencionar, é importante a gente entender que não é uma relação comum. E cabe a quem exerce o poder nessa relação... É uma relação normal, né? Comum sim, mas não é normal. Sim. Não é uma relação normal. Não é uma relação que acontece como as outras relações acontecem, nesse sentido que eu quero dizer. E cabe a quem exerce o poder nessa relação resguardar quem não exerce o poder. Quem está ali sendo abaixo, né? Digamos assim. Então, o primeiro exemplo mais óbvio que a gente sempre escuta é esse exemplo que o Vitor deu. Um professor que se relaciona com uma aluna. Pode acontecer de ser uma paixão genuína, de ser um relacionamento legítimo? Pode, acontece. É a maioria dos casos? Obviamente que não. 99,9% dos casos, né, por assim dizer, são problemáticos. São problemáticos apenas porque é um professor, porque é uma aluna, porque é uma pessoa mais jovem?
Não, reforçando o que o Vitor falou, são problemáticos porque se espera de quem exerce o poder, nesse caso, o professor, que tenha consciência das razões pelas quais a aluna tende a se apaixonar por ele, ou o aluno, enfim. Esse ponto é fundamental, porque o que é problemático numa relação assimétrica, que é o caso de uma relação de poder? O que é problemático é que a pessoa que se apaixona, nesse caso de uma relação amorosa, ela não se apaixona por razões convencionais. Ela se apaixona por motivos muito específicos que envolvem o poder da relação e que por mais que ela não perceba, e portanto que você possa considerar a paixão daquela pessoa, por exemplo, como genuína, aquela aluna de 16, de 15 anos, que se interessou pelo professor, realmente queria, a gente poderia usar esse argumento, ela realmente estava afim. Mas por que continua sendo problemático ainda que ela genuinamente tenha se apaixonado? Porque a paixão em si tem motivos que vão além do indivíduo, daquela menina apaixonada, daquele menino apaixonado. E o professor ou a professora tem que ter consciência disso. Porque ele sabe que o fato de ele exercer o papel que exerce gera consequências na visão de quem está subalterno naquela relação. Gera Sim. consequências na aluna, no aluno. E isso, portanto, gera um sentimento que, por mais que pareça genuíno, e que naquele momento seja genuíno e quem está subalterno, não é um relacionamento, não é um sentimento de fato genuíno, se a gente entender que ele tem razões muito específicas, como o Vitor falou, a posição que ocupa, tá sempre cheirosinho, bonitinho, é uma referência de conhecimento e etc. Um outro lugar em que isso acontece, que é interessante para a gente analisar antes de voltar para o caso desse vídeo, é a relação entre analisando e analista, ou entre terapeuta e paciente, entre psicólogo e paciente. É esperado, e isso é tema, inclusive, do estudo de terapeutas, de analistas, que o paciente se apaixone pelo terapeuta. Por que isso é esperado? Porque o terapeuta é uma pessoa que te ajuda a melhorar problemas da sua vida, é uma pessoa para quem você conta coisas que você jamais contou para o seu marido, para sua esposa, para os seus pais, para o seu amigo mais próximo. É uma pessoa que sabe das suas fragilidades, é uma pessoa que te viu vulnerável, é uma pessoa que te viu superar problemas. É normal que você entenda que essa pessoa se preocupa com você, que essa pessoa te conhece, que essa pessoa se importa. Tudo que gera um relacionamento, certo? Uma pessoa que se preocupa, que se importa, que te vê de uma maneira como você é. E, portanto, é esperado que o paciente se apaixone pelo terapeuta em alguma fase da sua terapia. Cabe ao terapeuta, consciente de que essa é a razão da suposta paixão, entender que aquele é mais um caso de um paciente apaixonado pelo terapeuta por essas razões, por mais genuíno que pareça na cabeça do paciente essa paixão. E, portanto, cabe ao terapeuta, cabe a quem está exercendo o poder dizer não, essa nossa relação não é genuína, não, essa nossa relação não é adequada. Voltando para o caso em análise, é um caso que a gente pode entender como relação de poder, porque, como foi dito na fala, se tratam de mulheres pobres, em situação vulnerável, num país em guerra, e de uma pessoa que se manifestou consciente disso. Tanto que a própria pessoa falou, elas são pobres, por isso elas são fáceis, né? E, portanto, é uma relação de poder. Porque você não está lidando com uma relação simétrica nem com um sentimento genuíno. Você está lidando com pessoas vulneráveis, que estão preocupadas com a situação que vai acontecer, que estão preocupadas com o que pode ocorrer a partir dali e, portanto, que o relacionamento se torna uma possibilidade até de salvação. De novo, como nos casos anteriores, cabe a quem exerce o poder, nesse caso, a quem está consciente dessas razões para um suposto sentimento, entender que aquela situação é inadequada. Não perceber isso é não perceber toda essa dinâmica de poder envolvido. E aí eu acho que o Vitor quer comentar um pouquinho sobre isso. Sim, na verdade não, nada, não quero comentar, porque eu acho que você cobriu tudo aí. O que vale reforçar é um segundo aspecto em relação não ao conceito de relação de poder, que eu acho que já está claro, mas a atitude em relação a ele. Eu quero reforçar essa atitude com base no que eu falei antes. Não é porque é comum que é justificado. Porque senão, primeiro, você acaba se comportando como uma pessoa do jardim de infância que boia a culpa no amiguinho para justificar os próprios atos. Mas ele começou, mas ele faz assim, mas todo mundo faz assim. Mas tia, você não vai chamar a atenção de fulano de tal também, porque ele também faz? Essa é uma atitude... Vai. Oi?
Mas mãe, todo mundo vai, né? Mas mãe, todo mundo vai. Esse é um argumento, assim, vamos dar nome às coisas, né? É importante dar nome às coisas, assim. Você é infantil se você faz isso. É infantil, não tem outra palavra para você. Você é imaturo, imatura. E olha só como é curioso isso se aplicando à argumentação política. A gente descobre um defeito de alguém, de um espectro político, que uma pessoa mais ali fanatizada fala? Mas o outro lado também. E aí? E se o outro lado também? O que isso exime o seu lado de ter feito? Nenhuma, nada, zero. É só uma atitude infantil e imatura que as pessoas têm. Como é que essa atitude infantil e imatura acontece no jardim de infância, acontece na política e acontece nesse caso? Quando homens falam assim, não, mas isso aí aconteceria em qualquer grupo de WhatsApp de homens. Não, mas isso aí aconteceria com o meu marido. Não, mas isso aí o meu namorado faria também. Não, mas isso aí eu já fiz. E que? Assassinatos acontecem, roubos acontecem, latrocínios acontecem, corrupção acontece, suicídios acontecem. Do fato de acontecerem, significa que a gente vai legitimar que aconteçam? Inclusive conosco? Inclusive a gente executando? Entende? Isso pode levar a duas atitudes. A normalização e a segunda é a dizer assim, só aconteceria com ele, comigo não aconteceria não. Eu não estou dizendo que você já fez, eu não estou dizendo que você faz, eu estou dizendo que poderia acontecer sim, uma vez que você normaliza e não só identifica que é comum. Então, senão você só é aquela pessoa que cancela os outros porque acha que eles são monstros, você nunca seria capaz de fazer. Reconheça esse demônio em você também, principalmente homens, porque é um caso de um homem aqui, né, fazendo. Não é o caso de dizer que a maioria dos homens faria isso. Não se trata disso, se trata só de dizer assim, é um comportamento que você poderia fazer também. Sim. E a reflexão, ela tem que ser coletiva? Sim. Ela tem que ser social? Sim. Ela tem que ser individual? Também. Então, ninguém está negando que existe uma coisa social cultural aqui. Só estou dizendo que a parte da reflexão individual tem que ter. Será que você já fez a sua? É isso que eu queria acrescentar aqui ao negócio. Sim, eu concordo 100% com isso, porque, como a gente falou lá no início, a gente tem um receio aqui enquanto produtores de conteúdo e que, portanto, que influenciam opiniões de outras pessoas, em contribuir para o cancelamento pelo cancelamento. As pessoas precisam ser responsabilizadas pelo que falam, quando isso é inadequado, óbvio, isso está óbvio na mesa. O ponto é, se uma coisa é muito comum, ainda que a gente rechace e que a gente saiba que ela é inadequada, que a gente saiba que ela é muito problemática, que a gente saiba que ela é muito nojenta e etc., vale mais, pelo menos a partir desse vídeo, esse é o nosso incentivo, vale muito mais se você quer ver isso não ser mais comum, não apenas não ser normal, porque já não é, mas não ser comum, que você use essa percepção sobre o que é relação de poder, sobre o que está envolvido nesse caso e em casos semelhantes, para, como o Vitor falou, revisar, às vezes, por exemplo, em que você se omitiu no seu grupo de futebol, para usar um exemplo masculino, que é o que subiu agora, né? Uhum. Quando você ouviu o seu colega, o seu amigo íntimo de infância falando uma tosqueira desse nível próxima, você fez o quê? Então, use esse caso que veio à tona e que manifesta muita coisa problemática para rever as vezes em que você agiu igual ou que você se omitiu diante de alguém que agiu igual, de maneira tão nojenta quanto. Faça isso em vez de apenas sinalizar o quanto você é belo, moral e justo no Twitter, por exemplo, criticando e fazendo nota de repúdio ao deputado somente. Então, revise o seu ciclo, revise as suas ações, revise como você lida com mulheres numa balada, por exemplo, que é comum no Brasil, em vez de apenas manifestar para os outros o quanto você é bonzinho ao dizer que o deputado fez algo nojento, que é o óbvio dessa situação. E, por fim, acho que vale mencionar, da minha parte pelo menos, que relações de poder são problemáticas não apenas em relações amorosas. E eu quero fazer essa extensão nessa análise para você entender como que a questão filosófica envolvida tem relevância. Por quê?
quando a gente fala de relações de poder, como a gente falou no início, a gente está falando de relações assimétricas. Isso pode acontecer em relacionamentos, como todos os exemplos que a gente deu, e isso pode acontecer em relações que não são relacionamentos amorosos. E isso também envolve um problema, e envolve um problema, sobretudo, de liberdade. Um exemplo que vem à discussão na área da filosofia e na área da social, de modo geral, é que em alguns países muito pobres, em que algumas mulheres não têm condições sequer de se sustentarem, de sobreviverem, de se alimentarem, elas são chamadas por pessoas de países mais dominantes, que têm uma economia melhor, por pessoas que têm condições melhores, a, por exemplo, fazerem uma gestação para um casal rico que não tem possibilidade de ter filhos e receber um valor em troca, portanto, uma relação monetária em troca de uma criança. E é argumentado por algumas pessoas, por exemplo, que isso é uma escolha, certo? Ela diz que sim, ela assinou um contrato, ela falou, tudo bem, eu quero ter essa criança e ter o dinheiro em troca. Agora, vale a gente perguntar se essa relação não é também uma relação de poder e, portanto, uma relação não legítima, porque a escolha não é genuína, assim como da aluna, assim como do analisando, assim como de uma mulher vulnerável na guerra, por exemplo. Nesses casos dessa gravidez contratada, a gente está falando de mulheres que não têm condição financeira, a gente está falando de mulheres que não têm, às vezes, comida para colocar na mesa, a gente está falando de mulheres de países muito pobres, em que o valor da sua hora e do seu trabalho, seja ele qual for, são baratíssimos e que elas vão dar o corpo delas por um valor mínimo, para pessoas que estão em posição dominante, que podem escolher, que podem pagar e etc. O sim dessa mulher, esse é o ponto, o sim dessa mulher, nesse exemplo de não relacionamento, é um sim genuíno. E o que eu quero dizer com isso? Existe liberdade de escolha em qualquer situação em que o não era possível, em que o não era passar fome, em que o não era ficar num país em guerra, em que o não era... Entendeu? Então, vale a gente refletir sobre... quando a gente apenas foca no consenso, no comum, no normal, no que as pessoas fazem, se a gente não está deixando de lado coisas mais complexas, como, além do comportamento, como, inclusive, a possibilidade de escolha genuína de uma pessoa, como de uma aluna que diz que está apaixonada, como de uma mulher que aceita uma gravidez para dar seu filho depois. Então, o ponto todo dessa questão relações de poder têm implicações que vão desde a assimetria até uma falsa escolha daquela situação. E vale a gente rever isso antes de entender isso como um caso mais banal, porque todo mundo faria igual, se é que faria de fato. Boa, a gente já está com 22 minutos aqui de vídeo. Eu quero me despedir de vocês, porque a ideia é fazer um vídeo curto, porém mais longo do que o comum, chamando aqui a Evelyn para comentar alguns casos. Se vocês gostaram desse formato, coloquem aqui embaixo, façam com que a gente saiba, leve em consideração que é o primeiro e, portanto, haverá aqui algumas imperfeições. Coloquem aqui, Evelyn, volte, pelo amor de Sócrates, e botem aqui também pautas que vocês gostariam de nos ver comentando, certo? Amor, muito obrigado. Tamo aí. Tchau.